Tem dois números que para mim são a marca registrada do governo Lula. Dois números que mostram como que ele foi eficiente no que diz respeito a levar o Brasil para o abismo. Não só aumentou esses números, como ele conseguiu dobrar. O primeiro, que já é amplamente conhecido, eu faço questão de divulgar sempre, porque isso aqui para mim é o principal indicador da incompetência de um governo. Em menos de 2 anos, dobrou o número de moradores de rua no Brasil. Eu quero que você preste atenção. Para ir morar na rua é porque a pessoa chegou no fundo do poço. Em 2 anos do governo, Lula conseguiu dobrar o número de moradores de rua. Então aqui é mais do que certo em afirmar de que é um colapso econômico acontecendo. Tá, tudo bem. Mas tem uma promessa que ele fez durante a campanha que ele repetiu inúmeras vezes. E aqui eu não estou falando da picanha, nem da cervejinha, nem da gasolina, que todos já viram que é mentira. Mas ele fez uma promessa de zerar a fila do INSS. E sim, o INSS tinha uma fila de aproximadamente 1.400.000 pessoas esperando para começar a receber a aposentadoria. Lembrando, não é uma coisa automática. Não é porque você chegou numa determinada idade ou já contribuiu o tempo necessário que automaticamente no mês que vem, no mês seguinte, você começa a receber a sua aposentadoria pelo INSS. Você tem que entrar com um processo, provar que você trabalhou, resolver algumas questões de documentação e aí você começa a receber. A fila estava 1.400.000. Lula prometeu zerar. Hoje, Lula conseguiu dobrar esse número. Vamos lá. Sob Lula, a fila do INSS sobe para quase 3 milhões. Petista prometeu zerar a espera por auxílios durante a campanha presidencial em 2022. Por que o Lula não está entregando essas aposentadorias? Porque ele não tem dinheiro. Ele alega milhares de desculpas, saiu até na Globo, achei interessante, que é um caso que é tão escandaloso que a Globo soltou essa matéria aqui, assiste. 2.862.000 pedidos de cidadãos à espera de resposta do INSS. Um deles é a Danice, com problema de visão, pediu aposentadoria por invalidez em 2020. Demorou tanto que ela já pode se aposentar por tempo de serviço. É desgastante, viu? Você todo dia está ali olhando, está em análise, nada é alterado nunca, né? No meu caso, nunca. Dia 8 de dezembro já está fazendo 5 anos que eu estou nessa lida. De janeiro até agora, o número de novos pedidos de benefícios do INSS cresceu 23%. A média mensal já chega a 1.300.000. Metade da fila é para benefício por incapacidade temporária. A fila do BPC, benefício de prestação continuada, é de 897.000 pessoas. Elas esperam, em média, 193 dias. Os processos estão parados desde junho, por causa da decisão judicial que determinou novas regras para o cálculo do benefício. O INSS reconhece a crise da fila, mas diz que 2/3 dependem de outras variantes, como a perícia médica federal e a atualização do sistema, por causa da biometria e das novas regras de cálculo da renda. É curioso a eficiência que eles tiveram para roubar milhões e milhões de velhinhos, milhões, mas eles não têm a mesma eficiência para pagar os próprios velhos, para pagar as pessoas que têm direito à aposentadoria. Nós estamos batendo o recorde de pessoas na fila do INSS. Lembrando, um número que me chamou a atenção, entra por mês em média 1.200.000 pessoas. Então em um ano nós temos aí 14 milhões de pessoas pedindo aposentadoria. E a gente não está tendo pessoas entrando no mercado de trabalho. Nós temos, na verdade, metade do Brasil vivendo de assistência do governo, do Estado. Quem vai sustentar tudo isso? Resumindo, o Lula não tem mais dinheiro para pagar e aí ele inventa obstáculos processuais, protocolos, mas que, na verdade, ele não tem condição de liberar essas aposentadorias porque ele quebrou o Brasil. A parte curiosa é que ele quebrou o Brasil, ele conseguiu quebrar o Brasil aumentando a arrecadação para níveis recordes. Ou seja, nunca se arrancou tanto dinheiro da população, mas é sério, friso, nunca se arrancou tanto dinheiro da população e mesmo assim ele não consegue pagar o básico. Para onde está indo esse dinheiro?
O que está acontecendo com todo o dinheiro do povo brasileiro que está sendo arrecadado? Dia 1º agora, ontem, novos impostos, novas tributações. Você que é um trabalhador informal, autônomo, vai ter que emitir nota fiscal, vai ser taxado. Você que faz um bico no final de semana, de cortar uma grama, de fazer unha, pintar uma casa, qualquer que seja, você agora vai ter que sustentar toda essa máquina incompetente, ineficiente, para Lula e Janja poderem viajar pelo mundo em hotéis 6, 7 estrelas, né, diamante, comprar novos aviões, sofás, pagar esse pessoal da Lei Rouanet para poder fazer manifestação contra os prisioneiros políticos. Parabéns a você que está sustentando isso tudo. Este ano, o Lula vai pedir mais 4 anos de imbecilidade do povo brasileiro. Será, gente? Será que mesmo com todos esses números, como eu acabei de mostrar, e vários outros que não compensa porque o vídeo vai ficar muito longo, será que o Lula e esse governo vai conseguir enganar de novo uma parcela considerável da nossa população? Bom, só Deus vai saber. Agora, para não enganar mais e mais pessoas, a gente precisa de uma imprensa verdadeira. E eu vou sempre falar isso aqui, galera. Eu sou parceiro da Gazeta do Povo. Sabe por quê? Sabe quem escreve para a Gazeta do Povo? Um jornal de direita. Nicolas Ferreira, Marcel Van Hatten, Cristina Grêmio, Alexandre Garcia, Rodrigo Constantino. As melhores mentes hoje do Brasil escrevem aqui. Eles estão com a super promoção de virada que vai acabar a qualquer momento. Tá aqui, ó. R$1 por mês. Você vai lá, usa esse QR Code que está aqui, ou o link que eu vou deixar na descrição, no primeiro comentário. Por R$1 por mês, você vai ter acesso à melhor imprensa do Brasil hoje, que a gente tem que ajudar a crescer. Tá? É a imprensa verdadeira que vai tirar esse povo da imbecilidade. Um abraço. Escândalo! O AGU de Lula, o Jorge Messias, ele sabia da corrupção do INSS e ele não fez nada. Deltan, isso coloca em xeque a indicação do Messias ao STF? Olha, é o que eu vou te contar agora. Gente, acabou de cair uma bomba no colo do Messias e do governo Lula e eu vou te explicar tudo isso agora em 3 pontos. Primeiro, como que a AGU soube das fraudes do INSS antes de todo mundo, hein? Segundo, como que a AGU deixou de agir para estancar essas fraudes quando ela tinha que ter feito isso e ficou omissa por mais de um ano? E terceiro, como que isso pode acabar de vez com qualquer chance do Messias ir para o STF? Bora então direto ao primeiro ponto, assistindo aqui comigo a esta Breaking News. Documentos obtidos pela CPMI revelam que em março do ano passado, após análise de rotina da Corregedoria, unidades regionais da Advocacia Geral da União no sul do país alertaram o órgão sobre maior volume de trabalho envolvendo ações de fraude em consignados e descontos associativos. Março de 2024, gente. Vocês ouviram isso? E o que aconteceu aí? A Corregedoria da AGU, ela detectou no começo de 2024 um volume maior de ações que envolviam fraudes em empréstimos consignados e descontos associativos dos aposentados e pensionistas do INSS. E como que ela identificou, Deltan? É simples. Todo aposentado que identificava ali um desconto indevido do seu pagamento, do seu salário, da sua pensão, ele entrava com uma ação contra o INSS, contra a União, e aí a AGU atuava nesses casos e começou a identificar fraudes acontecendo nesses casos. E aí depois, em julho de 2024, aí veio a bomba. Unidades da AGU sugeriram a suspensão dos convênios do INSS com essas associações que estavam roubando os velhinhos. No final do ano, em outubro de 2024, esse relatório da Corregedoria foi aprovado. E aí, o que aconteceu, Deltan? Nada. Esse é o problema. Ninguém fez absolutamente nada. Mas veja aqui, ó, que vai ficar pior ainda. As entidades citadas nas reclamações que chegaram à AGU um ano antes da descoberta da fraude no INSS também são velhas conhecidas da CPMI. Uma delas é o Sindinap, que tem como vice-presidente José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente Lula. Quanta coincidência, hein? Quantas coincidências! Veja, gente, um ano antes de estourar o escândalo das fraudes do INSS, a AGU já tinha conhecimento de que existiam irregularidades nos descontos feitos pelo Sindinap, o sindicato do Frei Chico, irmão do Lula. E o pior é que depois que esse escândalo explodiu, a AGU ainda hesitava em tentar investigar e controlar o estrago feito justamente por ele, pelo Sindinap, deixando ele de fora do pedido de bloqueio de recursos que foi feito em relação às entidades associativas que roubavam os aposentados. Então sim, a AGU ela já tinha conhecimento das irregularidades dos descontos e ela não fez nada. Mas qual é a responsabilidade dela, hein? Será que a AGU do Jorge Messias ela tinha que fazer alguma coisa mesmo?
Antes de eu te contar, eu vou pedir para você deixar aqui o seu like no vídeo, para você se inscrever no canal e para você ativar o sininho para você não perder nada por aqui. Bora direto para o segundo ponto. O que a AGU tinha que ter feito, Deltan? Bom, primeiro a gente tem que lembrar que foi um relatório da própria Corregedoria da AGU, ou seja, um órgão de controle interno da AGU que detectou a existência das fraudes. E esse relatório ele foi aprovado em outubro de 24. Com essa informação nas mãos, a AGU tinha que ter acionado a polícia, a Controladoria Geral da União, o próprio INSS e, se fosse o caso, até o Judiciário, para evitar esses descontos ou então para cobrar a responsabilização dos envolvidos. Ah, Deltan, mas ela faz isso? Sim, ela fez isso, por exemplo, no caso do 8 de janeiro, vocês lembram? Dá uma olhadinha aqui, ó, para refrescar a memória. A AGU cobra mais 10 condenados por danos ao patrimônio da União. Com o novo lote de ações, chega a 27 o número de executores dos atos antidemocráticos cobrados solidariamente por danos que passam de 56 milhões de reais. Ou seja, para cobrar a Débora do Batom, no caso da Débora do Batom, aí o Messias queria cobrar aí 56 milhões de reais. Aí a AGU era uma onça. Mas, para as associações que roubavam dos aposentados, inclusive aquela do irmão de Lula, aí a AGU virou um gatinho. E eu vou além. Ele tinha que ter acionado a Polícia Federal também. Ah, Deltan, mas que é isso? Agora a AGU tem que virar fiscal do Brasil? Ué, sim! Quando foi para processar o Ciro Gomes por ofensas contra Lula, aí o AGU foi lá e atuou, né? Quando é para investigar meme na internet, como foi no caso de uma fala do diretor do Banco Central, aí a AGU pode atuar, né? Quando é para processar a oposição do governo Lula, aí a AGU é corajosa, não é? Agora, quando é para defender os aposentados, aí a AGU não podia ter acionado a Polícia Federal, é isso? A verdade é que ela não quis atuar, porque se tratava de problema do governo, de fraudes acontecendo debaixo do nariz do INSS e pior, envolvendo entidade vinculada ao irmão do Lula. Mas indo para o nosso terceiro ponto, como que isso impacta a chance do Messias ir para o STF, Deltan? Bem, o Alcolumbre ele fez um mapeamento e ele constatou que hoje o Messias ele não teria votos no Senado para ele ir para o STF. Ele não teria votos para ele ser aprovado e se tornar ministro do Supremo. Teria por volta aí de 31 votos apenas, quando precisa de metade mais um dos 81 senadores. Isso é importante, gente, porque o governo ele tenta viabilizar o nome do Messias, mas agora ele estará no centro de um escândalo pela omissão, pela inação da AGU em impedir o roubo dos aposentados, a ponto dos membros da CPMI do INSS quererem agora convocar o AGU Jorge Messias. O gato subiu no telhado e a indicação do Messias ao STF vai ficar cada vez mais cara para o governo Lula, que vai ter que decidir se vale a pena manter esse nome. Mas e você, o que você acha, hein? Você acha que o Jorge Messias se omitiu? E ele tem condições de ir para o STF, virar ministro do STF depois dessa? Me conta aí o que você acha nos comentários. Olá! Olha, duas controvérsias bem recentes estão colocando instituições muito importantes do Brasil no centro das atenções. Vamos dar uma olhada para entender melhor o que está acontecendo. Pois é, de um lado, a gente tem uma prisão que gerou uma repercussão enorme por causa de uma simples visualização numa rede social. E do outro, uma fila com milhões de pessoas esperando um benefício da Previdência. Nessa análise, a gente vai desenvendar os detalhes por trás dessas duas histórias. Vamos começar pelo caso de Felipe Martins. Ele é ex-assessor presidencial e teve sua prisão domiciliar revogada de uma forma bem inesperada. E tudo aconteceu muito rápido, sabe? Foi bem ali no comecinho do ano. Pra gente ter uma ideia, a sequência foi a seguinte. Ele estava em prisão domiciliar, com restrições claras, como a proibição de usar redes sociais. Aí, no dia 28 de dezembro, teria acontecido a tal violação. E logo depois, no dia 2 de janeiro, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, ordenou que ele voltasse para a prisão. Ok. Mas qual foi a violação que causou tudo isso? É aí que a história fica curiosa. A questão toda gira em torno de uma única interação em uma rede social. Tudo começou com uma denúncia. O caso contra o Martins teve início por causa de um e-mail que um ex-colega enviou direto para o ministro responsável pelo processo. E é aqui que está o ponto central da denúncia. A alegação é que o perfil do Felipe Martins apareceu como um dos visitantes na página do LinkedIn da pessoa que fez a denúncia. Foi basicamente isso.
E é aqui que o conflito se instala. De um lado, a defesa do Martins disse: calma aí, quem acessou a conta fomos nós, os advogados, e o objetivo era só coletar dados para o processo. Mas do outro lado, a decisão do tribunal foi categórica. Qualquer uso da rede social, não importa quem fez ou por qual motivo, era uma violação das regras. Ponto. E na decisão oficial, o ministro foi bem duro, caracterizando o acesso como uma ofensa grave ao sistema de justiça, dizendo que o acusado demonstrou total desrespeito pelas normas. Agora, a gente vai mudar de assunto. Vamos deixar esse caso jurídico de lado para olhar para uma questão nacional, que afeta milhões de pessoas. A fonte que a gente analisou começa a crítica econômica com um dado bem alarmante. O número de pessoas vivendo nas ruas teria dobrado. E é com esse cenário como pano de fundo que a gente vai entender uma outra crise social enorme, a da Previdência. O foco principal aqui é o acúmulo cada vez maior de processos no Instituto Nacional do Seguro Social, o famoso INSS. E vale lembrar que uma das promessas centrais durante a campanha de 2022 foi exatamente essa: zerar a fila de cidadãos que esperam por benefícios do INSS. Só que, segundo a fonte, a realidade foi bem diferente. A fila de espera não só não foi eliminada, como ela mais do que dobrou, passando de 1,4 milhão para quase 3 milhões de pessoas. Se a gente olhar para dentro dessa fila, metade dos pedidos são para o benefício por incapacidade temporária. Outra parte bem grande, 31%, é de gente esperando pelo BPC, que é aquele benefício para idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. O impacto disso na vida das pessoas é gigantesco. Para quem pede o BPC, por exemplo, o tempo médio de espera por uma decisão é de 193 dias. São mais de 6 meses de espera. Mas por que essa demora toda? Bom, aqui as versões são bem diferentes. A explicação oficial do INSS fala em problemas de sistema, dependência de perícias e novas regras. Já a fonte que a gente analisou alega que, na verdade, o problema é falta de dinheiro e a criação de barreiras para atrasar os pagamentos de propósito. Então, a gente tem essas duas histórias, uma do judiciário, outra da economia, que parecem não ter nada a ver uma com a outra, mas que, no fundo, levantam questões maiores. E no final a gente fica com essa pergunta no ar. Quando as ações oficiais e o que a gente vê acontecendo no dia a dia recebem tantas críticas, qual é o impacto que isso tem na confiança que as pessoas depositam nas instituições do país?